gestão contábil, tá certo? Antes da gente entender um pouco da gestão, eu preciso trazer aqui para vocês alguns elementos básicos que fazem parte da nossa contabilidade, né? A contabilidade, ela é uma ciência, então ela tem princípios contábeis. Aqui estão todos os princípios, né, que existem. A gente pode marcar um outro encontro para aprofundar sobre isso, mas aqui o foco não será esse, mas é importante eu falar de gestão, eu preciso trazer os nossos princípios, tá certo? E trazer também os nossos dispositivos legais. Então, existem leis, existem resoluções, existem normas do Conselho Federal de Contabilidade, né? O CFC. E existem também interpretações e orientações técnicas emitidas e produzidas por esse conselho e que nós, entidades sem fins lucrativos, somos obrigadas a cumprir, né, as regras que ali estão. Aqui eu também cito algumas leis, tá certo? E dou destaque à ITG, que é a Interpretação Técnica Geral, de 2002, de 2012, porque nela estão as mais obrigações que nós, entidades, né, sem finalidade de lucro, precisamos cumprir para ser reconhecida como entidade sem finalidade de lucro e também manter enquadrada em tal função, tá certo? Ainda sobre alguns conceitos aplicados na contabilidade das entidades sem fins lucrativos, a gente tem muito especial o termo capital social, que ele é dito em empresas, né? Empresas comerciais. Então, o capital, ele nada mais é do que o valor investido visando o lucro, porque a empresa foca no lucro, tá certo? E o social, dentro desse termo, ele está relativo aos sócios e aos acionistas, porque todo lucro, ele será distribuído, né, ou não, mais adiante eu também vou falar sobre isso, entre os seus sócios e seus acionistas. E na nossa dinâmica das entidades sem fins lucrativos, a gente chama isso de patrimônio social, tá certo? O patrimônio social nada mais é do que, em patrimônio, se enquadra os bens, direitos e as obrigações, e o social está se relacionando à sociedade, ok? Porque, diferente do social das empresas, eles não podem, nós não podemos focar em ações e distribuição de lucro para os nossos sócios ou acionistas, porque nós não temos sócios e acionistas, tá certo? Nós temos associados e associadas. Então, todo o nosso patrimônio está a serviço da sociedade. Ainda sobre alguns conceitos, para a gente poder compreender a gestão contábil, dentro da dinâmica das empresas comerciais, a gente fala em lucro ou prejuízo. O lucro, ele pode ser distribuído entre os sócios ou ele pode ser acumulado, ok? E o prejuízo, ele pode ser coberto pelos lucros acumulados quando eles são enquadrados dessa forma dentro das peças contábeis que vocês também vão conhecer mais adiante, tá certo? As entidades sem fins lucrativos não utilizam o termo lucro ou prejuízo. A gente fala em superávit ou déficit. Então, se vocês pegam o balanço de vocês e encontram lá no balanço a palavra lucro ou prejuízo, tem alguma coisa errada aí. Sinalizando isso aí, porque dentro da profissão, né, da nossa classe, contabilidade, existem muitos profissionais que não estão e não são preparados para atuar com as organizações sem fins lucrativos e, de fato, não conhecem essa legislação. Então, é responsabilidade também nós, né, que somos gestores, que estamos na gestão, compreender e estar atento e atenta a esse tipo de situação, tá certo? Em cada estado, a gente tem
uma representação do Conselho Regional de Contabilidade. Eu sei que aí, né, não é diferente, então é sempre bom estar acompanhando isso para que a gente não possa ser prejudicada, não possa a organização, porque informação publicada e informada errado, a gente sempre tem consequências, né, não só para a organização, mas também para o profissional que assina, tá bom? Então, falando de superávit e déficit, o superávit, ele é incorporado ao patrimônio social e ele tem que ser aplicado nos fins sociais que aquela organização foi constituída, né? Foi criada. E o déficit, ele vai reduzir o patrimônio social, assim como o prejuízo da empresa também vai reduzir esse lucro acumulado, tá certo? A gente vai dando outro passo agora para falar um pouco sobre a imunidade, que também tem uma relação muito forte com a gestão contábil, tá certo? Eu não vou ler isso tudo, mas eu preciso dar a base legal disso, né, que faz parte do artigo 150 da nossa Constituição Federal. E imunidade, ele é uma garantia constitucional, tá certo? Nada mais é do que a proibição da cobrança de tributo em relação a certas pessoas, entes ou determinadas situações. Ela é uma vedação imposta aos entes públicos, né? À União, ao Estado, ao Distrito Federal e municípios. Ou seja, a Constituição diz: vocês, entes públicos, vocês não podem cobrar esse tributo, tá certo? Porque essa pessoa, essa organização, ela é imune, tá certo? Eu relato um pouco mais aqui. Ou seja, as pessoas, os atos e os fatos imunes à tributação estão fora do campo de incidência. Não pode ser tributada, desde que preenchidos determinados requisitos estabelecidos pela própria Constituição Federal. No slide anterior, eu trouxe quais são esses elementos, tá certo? Vamos agora aprofundar um pouquinho mais sobre os tributos alcançados por essa imunidade. E é importante refletir que essa imunidade está relacionada com as atividades essenciais da entidade. Mais adiante, a gente vai poder entender que outras atividades são essas e que a imunidade não estaria disponível, tá certo? Sobre o patrimônio e de competência da União, existe o imposto sobre a propriedade territorial rural. Aqui no slide tem todo o termo técnico, né? O que significa, o que é, mas eu prefiro não me aprofundar sobre isso, tá certo? Porque, para vocês compreenderem a gestão contábil e a importância, é importante apenas vocês identificarem, né, qual o imposto que é alcançado por essa imunidade, tá bom? Vamos lá adiantar um pouquinho. De competência dos estados, a gente tem o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA. E a gente tem o ITCMD, que é o imposto sobre a transmissão causa-mortes ou doação de bens e direitos. Aqui também tem toda a explicação e também quais são os fatos, né, que esse imposto ele envolve a imunidade e que a gente também não precisa também aprofundar aqui, tá bom? Vamos trazer um outro que também está dentro da imunidade da Constituição Federal e que é de competência dos municípios e Distrito Federal. É o IPTU, tá certo? O Imposto Predial e Territorial Urbano. Tem também o imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis, que também tem toda a dinâmica aqui, que fala um pouco mais sobre esse imposto e sobre esse conceito, tá certo? Continuando ainda da imunidade. A gestão contábil, para vocês refletirem a dinâmica, eu tenho que trazer todos esses pontos que são super técnicos, tá? Mas que é de
super relevante para que a gente reflita, né, sobre a importância dessa gestão e também do profissional da contabilidade para as nossas organizações. Então, ainda falando de imunidade, sobre a renda, tá? Não mais pelo patrimônio, e que é de competência da União. Existe o imposto de renda, certo? Também sobre os serviços e de competência dos estados, a gente tem o ICMS, que é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal, estadual e de comunicação. De competência dos municípios e do Distrito Federal, a gente tem o ISS, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza, tá bom? Então, todos eles aqui está regulamentado através da imunidade que a gente tem direito através daquele artigo 150 que eu trouxe inicialmente, tá bom? Os serviços adicionais, apenas como meio de arrecadar fundos, eles não estarão imunes, ou seja, todos os impostos previstos para o exercício dessa atividade são devidos. Quais são esses impostos? O imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre operações financeiras, o IPI, que é o imposto sobre produto industrializado, e o ICMS. Por que eu coloquei essa imagem aqui? Para dizer a vocês que existem processos sendo discutidos dentro do Supremo e que poderão alterar toda essa imunidade ou a falta dessa imunidade, tá certo? Por que eu trouxe esse material aqui também, esse slide, para a gente refletir sobre as atividades próprias, né, das organizações. As atividades próprias são aquelas atividades previstas no Estatuto que possuem relação com as finalidades essenciais, mesmo que indiretamente, tá certo? Não é proibido que as nossas OSCs, né, as organizações da sociedade civil, que as OSCs realizem atividades econômicas, desde que os recursos obtidos com a prestação de serviço e ou comercialização de produto sejam aplicados nos fins sociais, tá bom? Isso aqui é bem importante para a sobrevivência, inclusive, das nossas organizações. Aqui eu cito uma instrução normativa de 2019, que foi emitida pela Receita Federal do Brasil, que tornou-se mais segura, né, a possibilidade das nossas organizações realizarem esse tipo de atividade econômica como fonte complementar de recurso, mas sem deixar de perseguir, né, de cumprir o seu foco social. E nesse último parágrafo aqui, eu chamo a atenção sobre o imposto de renda, que ele não é imune em algumas situações, tá bom? Principalmente no que diz respeito aos rendimentos auferidos nas aplicações no mercado financeiro. Então, a gente tem uma regra básica, a maioria nas nossas organizações, da gente deixar o recurso no banco automaticamente vinculado à aplicação financeira. Então, esse percentual do imposto de renda que é obtido através dessa movimentação, o imposto de renda, ele não é imune, tá certo? Porque não é considerada finalidade essencial a aplicação financeira das nossas organizações. Tudo bem? Em relação, né, digamos assim, uma renda que eventualmente a gente tenha, por exemplo, num bazar, né? Às vezes a OSC tem um bazar e acaba vendendo, né, para a comunidade, lógico, valores simbólicos ou não, mas o que eu já vi é de não ter uma formalidade, a gente não tem um registro de uma nota fiscal, a gente não tem nota fiscal, né? Precisaria ter um outro CNPJ. E isso é uma
não conformidade com a legislação? Então, eu não escutei o nome dele, Natália, me ajude. Milani, José Milani. Oi, seu José Milani. Então, o bazar, ele é uma atividade comum das nossas organizações e que muito ajuda, né, no processo da sustentabilidade das nossas organizações. Agora, o que a gente não pode vacilar, vamos dizer assim, é não ter esse processo de planejamento estratégico em nossas organizações e não ter o bazar estruturado e organizado para funcionar, tá certo? O bazar é uma atividade que gera recurso, claro, obtém receita. Essas receitas precisam estar registradas na contabilidade da sua organização, tá certo? E você falou uma falazinha que eu fiquei assim, ai meu Deus, como assim? As nossas organizações não podem emitir nota fiscal? A gente pode emitir nota fiscal, sim. A gente pode prestar serviço, a gente pode vender produto. E a gente pode emitir, a gente pode não, a gente deve, porque toda e qualquer operação de prestação de serviço e ou de venda de produto, a gente precisa sim emitir nota fiscal, tá certo? Isso diz respeito à gestão contábil. Tá? Tudo bem, assim, o bazar é permitido, tá certo? Mas a gente precisa sim estruturar esse processo dentro da organização, registrar o movimento, registrar a doação, que foi muitos bazares são realizados a partir de doação de produtos, né? Isso é muito comum hoje. Esse processo da doação, do recebimento do produto, do recebimento da mercadoria, também tem necessidade de registro, tá certo? Então, ainda sobre os aspectos tributários, a gente tem uma palavrinha isenção. Deixa eu ver se a gente consegue um pouco partilhar e diferenciar um pouco a isenção da imunidade, tá certo? A isenção, ela ocorre quando há o fato gerador, tá certo? Mas ocorre uma dispensa do tributo, ou seja, uma renúncia fiscal. Porém, a qualquer momento, ele pode ser retirado, tá certo? Ela é regulada por lei específica do ente público, desculpe, gente, político, eu não sei, eu não quero falar em política, mas essa palavra vem aqui sempre aparecendo, porque a gente precisa se envolver. O ambiente político não está nada bom, mas eu vou consertar isso no slide, já peço desculpa. Tá certo? Que tenha, né, ela regulamentada, né, regulada por lei, né, por lei específica daquele ente público que tenha competência de instituir o tributo que a gente vai falar da isenção, ok? Essa isenção, ela pode ser concedida de forma gratuita ou onerosa, também pode ser concedida por tempo determinado ou indeterminado. Pode aí abranger todo o território do ente tributante ou beneficiar apenas uma determinada área, ou vários impostos, ou apenas um tributo específico. Ou seja, existem várias nuances dentro desse processo da isenção, que eu preciso dizer a vocês, e que também a gente pode, em um outro momento, aprofundar sobre cada um deles, tá certo? Agora, o que é mais importante a gente observar é que o Estado, ele pode ou não cobrar o tributo em um determinado período, ou não fazê-lo em outro, que é diferente da imunidade. A imunidade, ela é perene, ela é eterna, e só pode ser revogada ou modificada através do processo de emenda à Constituição Federal. Também sobre quais são, né, esses impostos. O imposto de renda e a contribuição sobre o lucro líquido, aqui eu trago qual é a lei e o artigo que fala sobre isso, e trago também alguns critérios que eu também não vou me aprofundar por conta do tempo, mas eu preciso dizer a vocês que o processo de isenção, ele só é ofertado em caso de determinadas áreas de atuação da sua organização, tá certo? E também em determinados requisitos, como a proibição da remuneração de dirigente. Eu só vou falar isso porque é algo que também sempre aparece como dúvida, né, nesses momentos formativos que a gente vem
falando por aí, tá certo? E também trazer a importância, sem sombra de dúvidas, da escrituração contábil, né? Atualizada e revestida das formalidades legais, tá certo? Isso também está condicionada ao processo de isenção e de imunidade. Um outro tributo que eu também vou chamar a atenção aqui, que diz respeito à isenção, é o PIS, é o Programa de Integração Social, que está relacionada, né, às atividades próprias das entidades sem fins lucrativos e que as entidades imunes e isentas, elas estão sujeitas a recolhimento dessa contribuição na sua modalidade sobre a folha de pagamento, ou seja, a alíquota de 1% sobre a folha de pagamento mensal, tá certo? O que eu vou sinalizar aqui embaixo em relação à área de atuação? Então, assim, as instituições de educação e de assistência social, tá certo? Tem uma lei aqui também específica, a Lei 9.532, tá certo? Tem outras que dizem respeito às instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e às associações que se referem à Lei 9.532 e as fundações de direito privado e fundações públicas também instituídas e ou mantidas pelo poder público, tá certo? Ainda sobre isenção, a contribuição para financiamento da Seguridade Social também está sobre esse aspecto tributário da isenção e também está relacionada às entidades imunes e ou isentas que pagam esse 1%, né, sobre a folha de pagamento mensal, tá certo? No item que eu trouxe no slide anterior. E, por fim, a contribuição social previdenciária, que é o INSS, que aqui eu trago a Lei 12.101, né, de 2009, que diz respeito às entidades beneficentes certificadas. Então, elas estão isentas de contribuir com o INSS patronal, mas desde que atendam alguns requisitos. Para falar desses requisitos, muito em especial ao INSS, eu preciso falar um pouquinho mais para vocês sobre o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ele é um certificado que ele é outorgado, emitido pelo Ministério da Educação, da Saúde ou da Cidadania, as entidades que atuam com educação, saúde ou assistência social, respectivamente. A Lei 12.101, ela dispõe sobre o certificado, regula os procedimentos de isenção de contribuição para a Seguridade Social, tá certo? O artigo 146 da nossa Constituição estabelece que tais exigências somente poderiam ser estabelecidas por meio de lei complementar e exige, entre outras coisas, a sua aprovação pela maioria absoluta de senadores e deputados federais. Por que eu estou trazendo isso? Desde 2019, existe um processo sendo movimentado no nosso Congresso, e vou trazer aqui somente a ADIM, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, a número 4480, que, de fato, houve um posicionamento mais explícito, né, sobre os limites da legislação ordinária e complementar. Então, assim, eu poderia aqui trazer o próprio texto para a gente poder entender, mas, resumidamente, isso significou afastar as exigências de concessão de bolsas de estudo por entidades de educação e de atendimento integral gratuito pelas instituições de assistência social, como condição para obtenção do SEBAS e, por consequência, para usufruir da imunidade sobre constituições sociais.
Ou seja, isso ainda está suspenso. Eu não estou aqui dizendo a vocês que quem atua na área da educação não deve mais conceder bolsas de estudo. Inclusive, quando eu partilho sobre esse tema, eu digo continuem concedendo, porque isso não está definido, houve apenas uma suspensão desse processo, mas aí isso ainda está em julgamento, né? Está em processo e, de fato, será julgado. Assim como as instituições de assistência social. Olha só, atendimento integral gratuito é um elemento extremamente importante para as nossas organizações de assistência social. Então, continuem mantendo a mesma dinâmica. Vou continuando. Ainda sobre essa parte da gestão de certificado, qualificações e títulos, tá certo? Eu vou falar aqui um pouquinho mais para vocês sobre a OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É uma qualificação outorgada, né, emitida pelo Ministério da Justiça para as entidades que possuam como finalidade desenvolvimento de uma das atividades previstas na Lei 9.790 de 99. Tá certo? Tem um decreto específico. Eu não trouxe aqui quais serão todas as atividades, porque é uma lista bem grande. Mas quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre a qualificação, a lei está aqui. Eu indico que vocês possam conferir se a sua organização está atuando dentre essas atividades que pode ser enquadrada, qualificada como OCIP, tá? E um dos requisitos, uma das vantagens que a sua organização tem para ser qualificada como OCIP é firmar termo de parceria com o poder público. É um de vários instrumentos que existem para você contratualizar com o poder público, tá certo? E algo que também é importante reforçar é que as entidades qualificadas como OCIP não pode ter outro título, qualificação ou certificado a título federal. Por que eu trouxe isso? Porque o próximo item que eu vou partilhar novamente com vocês, porque o Lucas também já trouxe um pouco sobre essa qualificação de OS, que nada mais é do que organização social, é também uma forma de qualificação, né, das entidades para que elas possam absorver atividades até então desempenhadas diretamente pelo poder público. Ou seja, ela se qualifica enquanto OS para possibilitar executar atividades que deveriam ser desempenhadas pelo poder público, mas o poder público concede a elas a gestão e a execução de certas atividades, tá certo? Aqui também eu trago a lei para quem tiver interesse também aprofundar sobre os critérios, sobre as atividades, sobre os requisitos, mas também a gente pode aprofundar em um outro momento sobre a lei da OS, que em cada estado tem regras específicas, tá certo? Assim como a OCIP, que concede à organização contratualizar com o poder público através de um instrumento específico, a OS também pode formalizar com o poder público o contrato de gestão, onde, nesse contrato, serão definidas as atribuições, as obrigações e responsabilidades das duas partes, tá certo? Esse instrumento, ele permite a transferência da atividade àquela organização, porém, possibilita também o Estado o exercício de controle sobre a gestão que será feita pela organização. Então, isso também é um elemento que quem ainda não tem essa qualificação e ainda tem dúvidas sobre isso, é bom vocês perceberem que nessa qualificação e nesse formato, contrato de gestão, o poder público tem sim controle sobre algumas dinâmicas da gestão da organização, tá certo? Ainda sobre esse item dos certificados, das qualificações e dos títulos, eu preciso retomar um pouco a questão da utilidade pública. O Lucas também já trouxe isso,
mas isso também tem relação direta com a gestão contábil das nossas organizações. A utilidade pública federal, ela foi revogada em 2015 com a Lei 13.204. A 13.204, ela nada mais é uma lei que modificou a Lei 13.019, tá certo, gente? De 2014, que também ficou conhecida como a Lei do Miroski. Ou seja, ela acabou com esse título a nível federal. A utilidade pública estadual e municipal, ela ainda existe, porque somente cada ente federado poderá também fazer com que ela não exista mais. Mas existe uma grande expectativa que a nível estadual e a nível municipal, os dois títulos sejam também alterados ou, quem sabe, revogados, tá certo? Em relação ao registro dos serviços voluntários, a gente conhece muito bem, e nas aulas anteriores, tanto o Lucas quanto a Camila falou um pouco sobre isso, da dinâmica que as nossas organizações têm muito forte de trabalhar através do serviço voluntário. 90% das nossas organizações, inclusive, sobrevivem do serviço voluntário. Não tem muitas organizações, eu não estou com dado aqui atualizado, mas muitas organizações têm no seu quadro apenas um funcionário, tá? E muitas, mas muitas mesmo, um percentual muito grande, não tem nenhum profissional liberado, tá certo? Então, por que eu achei importante trazer isso? A lei, ela foi publicada em 1998, tá certo? E ela define o serviço voluntário como uma atividade não remunerada, que ela não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afins. Desta forma, o trabalho não remunerado tem algumas características que precisam constar no contrato que deverá ser emitido e assinado pelo representante da organização e pela pessoa que estará prestando o serviço voluntário. Além de ser voluntário, ser gratuito, ser prestado por um indivíduo ou por uma organização, essa condição também existe, tá certo? Ser prestado para entidade governamental ou privada sem fins lucrativos e voltadas para objetivos públicos. Acho extremamente importante a gente refletir, inclusive, sobre o termo de adesão. O termo de adesão, ele também é citado na lei do voluntariado, tá certo? Ele é um instrumento obrigatório e que deverá definir as condições para a realização do serviço voluntário, tá certo? E lá deverão estar escritos as hipóteses e os limites de reembolso de despesas praticadas pelo voluntariado, tá bom? Esse termo, ele pode ser utilizado como prova documental da existência de vínculo de trabalho. Cuidado. E também pode evitar possíveis problemas trabalhistas entre a entidade e o prestador do serviço voluntário. Conheço vários casos de organizações que receberam notificação. Minha fulana de tal prestou serviço, ela vinha somente 2 vezes na semana, fazia isso e isso. Cadê o termo? Oh, meu senhor, se não tem termo, se isso não estava registrado, infelizmente, você não tem nenhuma prova de que essa cidadã fazia um serviço voluntário, tá certo? Também trazer aí muito em especial que essas atividades que serão descritas no termo precisa de forma clara dizer quais as condições do exercício, qual a carga horária, qual o local e que material de apoio também esse profissional vai receber da organização para conseguir desenvolver o serviço voluntário, tá certo? E muito mais importante do que tudo isso é saber que o serviço voluntário precisa estar registrado contabilmente na sua organização, tá certo? Isso é muito importante e é obrigatório.
Também um outro item que eu sempre trago é um termo, chama substituição tributária. Então, substituto tributário nada mais é, né, substituição tributária, a forma de arrecadação de tributos utilizado pelo governo brasileiro. Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. O que isso tem a dizer? Vamos pegar o exemplo de José Milani na organização dele. Vamos dizer que ele vai me contratar para fazer um planejamento estratégico dentro da organização dele, tá? E vou chutar. Vamos dizer que para esse serviço eu vou cobrar R$1.000, tá certo? A organização de José, que ela é substituto tributário, ela recebe a obrigação, né, do governo brasileiro de pagar o imposto meu, que no caso eu estou sendo aí nessa relação cliente da organização de José, ele precisa sim reter todos os tributos, ou seja, o ISS, Imposto sobre o Serviço, o INSS e a determinados valores também o imposto de renda. Então, o que acontece? Eu cotei o meu serviço de R$1.000, a minha nota fiscal vai ser emitida de R$1.000, contudo, não vou receber R$1.000. Por quê? O setor financeiro da organização de José Milani vai reter ISS, INSS e imposto de renda. Então, vamos dizer que R$200, vou chutar, né, para não ir muito profundo, porque em cada município você tem um percentual do ISS, isso, né, de 3% a 5%, enfim. Também não vou detalhar muito isso, porque senão, para eu abrir aqui a tabela do INSS, do imposto de renda, era mais uma quarta-feira. Mas, para a gente poder entender a dinâmica, a minha nota fiscal que eu emiti foi R$1.000, tá certo? Mais R$200, o setor financeiro de José Milani vai segurar esse valor. Vai ficar para a organização? Não. A organização vai ter que repassar para o ente público responsável, se município, se estado, e por aí vai, tá certo? E eu não vou receber na minha conta R$1.000, só vou receber 800, porque 1.000 eu já sei que é imposto, tributo devido pela prestação do meu serviço a uma organização que é substituto tributário, tá certo? Isso também é importante perceber, porque isso está 100% relacionado com as nossas organizações. E muitos dos prestadores de serviços que executam serviços em nossas organizações têm uma dificuldade de compreender esse processo, né? E o que eu trago isso aqui para a gente perceber? Se eu cotei o meu serviço em R$1.000, eu preciso considerar, dentro desse serviço que eu cotei, o percentual do imposto tributo, porque eu, enquanto prestadora de serviço, eu devo tributo. O imposto é devido sobre mim, sobre a receita que eu vou ter do serviço que eu estou executando, e não da organização. Por que eu estou dizendo isso? Para a gente ficar atentos e atentas quando a gente solicitar um serviço de uma empresa, de um prestador, PJ, pessoa física, e dizer assim, olha, eu preciso de uma cotação. Aí alguém vai e pergunta assim, vai ter nota ou não vai ter nota? Aí vocês, como assim? Não, porque se tiver nota, eu preciso cobrar 1.200, porque 200 é do imposto. Gente, mas o imposto, porque a obrigação nossa é emitir nota fiscal, as nossas organizações precisam pensar sobre isso e não absorver a obrigação do imposto para a gente, né, para as nossas organizações, tá certo? Desde quando a obrigação do imposto é do profissional, tá certo? Ainda sobre gestão, tá certo? Eu preciso citar para vocês, né, as declarações obrigatórias, tá certo? Que estão condicionadas aí às nossas organizações. Eu não vou ler isso aqui tudo, né, gente? Claro, porque são muitas, cada uma significa uma coisa, mas só para vocês terem noção de que criar uma organização, uma associação, fundação, cooperativa, enfim, independente da natureza jurídica, gera também diversas obrigações. Então, todas as obrigações que estão aqui listadas, elas precisam ser feitas, tá certo? Eu recordo que na aula da Camila falando muito sobre isso, sobre as obrigações, falou muito da importância do profissional.
alguém fez uma dúvida em relação à contratação. Se você não tem ninguém contratado, você precisa fazer isso tudo? O que diz respeito ao contrato, não. Né? Aos órgãos e às declarações, né? De FGTS, enfim, você não vai dizer que contrata alguém sem contratar. Mas existem outras obrigações, outras declarações que você precisa sim emitir, mesmo sem ter nenhum funcionário contratado, tá certo? Continuando a gestão contábil, dando uma ênfase um pouco maior sobre a prestação de contas das nossas organizações. Então, prestar conta nada mais é do que um conjunto de documentos e informações disponibilizados pelos dirigentes das entidades aos órgãos interessados e autoridades. Esses documentos, ele possibilita, né, a apreciação, o conhecimento e o julgamento das contas e da gestão dos administradores dessa entidade. Essa periodicidade, ela deverá estar estabelecida no Estatuto Social. Só lembrando, Camila trouxe essa obrigação, né, da apreciação de conta, de um dos elementos que está no Código Civil, né, é necessário pontuar e descrever no Estatuto que as contas serão apreciadas por um órgão específico, tá? Só chamar atenção em relação a isso no Estatuto. Também orientamos a identificar a periodicidade, que normalmente é anual, tá certo? A cada ano precisa realizar uma assembleia, que é o órgão máximo da associação, para aprovar as contas dela. Então, elementos que compõem a prestação de contas serão exigidos pelos órgãos interessados e autoridades, né? Com base nos atos normativos que regem a entidade e a atuação de cada uma. A depender da área, existem documentos mais complexos e necessários de serem feitos. Então, o primeiro documento que eu sempre gosto de pontuar diz respeito ao relatório da diretoria e o relatório de atividade, que também é uma prestação de conta. Você precisa dizer, né, à sociedade o que a sua organização fez durante o ano, né? Então, ele é um documento que descreve os trabalhos desenvolvidos no período da gestão, acompanhando, né, de elementos que comprovem a efetiva realização de acordo com as finalidades estatutárias da entidade. É sempre bom observar que todas as finalidades que tem lá no estatuto, é importante também estar no relatório de atividade o que vocês conseguiram fazer em cada uma delas, ok? Identifica também e mensura os benefícios da atuação da organização para a sociedade e o balanceamento entre os recursos financeiros aplicados. Isso também precisa constar no relatório de atividade. Os dados do relatório, eles devem ser confrontados com outras informações produzidas. O estatuto, eu já trouxe no exemplo, para confirmar e comprovar o objetivo, né, da qual a sua organização foi criada, e também as demonstrações contábeis, para averiguar se as atividades elencadas no relatório também foram devidamente registradas nas contas das organizações. Tem um termo que a gente sempre fala, que é segregação de conta, né? Existe essa obrigação, é uma orientação também de gestão contábil, de aprimoramento desse processo, para que cada ação, cada atividade, cada parceiro esteja identificado, segregado nas suas demonstrações, tá certo? Outro documento que também faz parte da prestação de conta, que é o relatório do auditor. Esse relatório, ele precisa espelhar a verdade da organização no que diz respeito às suas práticas contábeis e fiscais. Também verifica se os métodos utilizados estão de acordo com os aceitos. Observar aí os efeitos causados pelas mudanças de critérios e princípios, relatar também e fundamentar possíveis divergências se encontradas. Toda organização é obrigada a ter auditoria? Não. Algumas sim. E outras, mesmo não sendo obrigada, é importante
porque tem todo um processo que envolve a gestão contábil, o compliance, né? E que está sobre a obrigação de um auditor, tá certo? Esses elementos do relatório de auditoria a gente pode também identificar, Natália, em um outro momento para a gente aprofundar, né? Acho que compliance do terceiro setor também está muito relacionado com isso, tem outras obrigações, tem relação aos valores, ao montante da receita, que traz esse elemento aí importante, tá certo? Então, vamos lá, continuando a questão dos documentos, né, de prestação de contas, que é algo também que é importante, que diz respeito ao Conselho Fiscal, tá? O parecer do Conselho Fiscal. Ele também é um instrumento, né, pelo qual o órgão, o Conselho Fiscal, o Conselho Consultivo, existem outros tipos, né, outros nomes que exercem essa mesma função, que ele expressa a sua opinião, afirma também que todas as transações ocorridas naquele exercício fiscal é de seu conhecimento e estão adequadamente demonstradas nos relatórios contábeis e de auditoria. Então, o conselho precisa dizer: olha, eu li tudo, estou de acordo, está tudo correto, e emitir um parecer também aos seus associados. Aqui eu vou citar as demonstrações contábeis, né, que estão sobre a responsabilidade de um contador e que as nossas organizações também precisam emitir. Eu não vou ler o que significa cada uma delas, tá certo? Mas eu coloquei aqui o conceito, né, para que vocês possam entender a importância deles. Então, a gente tem o balanço patrimonial, a gente tem a demonstração do resultado do período, a gente tem a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e as notas explicativas, por último, e não que elas não sejam tão importantes, talvez é uma das mais, né? Porque a nota explicativa, quanto mais notas explicativas você manter, você inserir nos seus relatórios, é você dar mais explicação, entende? É você dizer, comprovar tudo aquilo que você está ali demonstrando em números. Então, é uma informação adicional, tá certo? E extremamente importante para o processo nosso da gestão, tá ok? Em relação aos órgãos de controle, de fiscalização e de monitoramento, tá? O Ministério Público, o Código atribuiu a esse órgão o velamento das fundações, né, de direito privado. Porém, as associações também estão sujeitas à fiscalização do Ministério Público, tá bom? Porque cabe, de fato, a este ente fiscalizar a gestão das entidades consideradas de interesse social, ok? Ministério da Saúde, da Educação e da Cidadania também pretendem, né, pretendem essas organizações realizar a certificação, obter o SEBAS e também manter, eles têm a obrigação, diversas obrigações sobre esses ministérios, a demonstrar, comprovar, tá bom? Os certificados, a depender de qual área, ele tem validade de 3 a 5 anos. E a renovação desses SEBAS, ela precisa ocorrer no período da vigência do certificado, ou seja, é uma ação que tem que fazer antes desse certificado vencer, tá certo? E também, enquanto órgão, a gente traz aí as parcerias com o poder público, né? O Lucas fez na primeira aula toda a explicação de cada instrumento desse, mas aí a gente trouxe aqui todos eles novamente, né? O contrato administrativo, o convênio, o contrato de repasse, termo de parceria, contrato de gestão, contrato de patrocínio, termo de fomento, termo de colaboração e também o acordo de cooperação, tá? Ainda desses, a mais do que isso, a gente precisa também citar, antes de entrar nessa parte, outras parcerias, né? Algumas organizações realizam projetos financiados por empresas. Então, essas empresas privadas também
precisa ser um parceiro, um órgão, não vou chamar de órgão, né? A palavra fugiu agora, um stakeholder, que é interessado também nessa informação. Então, essa prestação de contas que a gente recebe através de projetos financiados por outras organizações, né, ou por empresas com finalidade lucrativa, e até mesmo pela cooperação internacional. Também é mais um documento que precisa ser publicado, ser emitido, e também compõe todo esse processo de prestação de contas que está aí relacionado à nossa gestão contábil nas nossas organizações, tá bom? E eu preciso trazer aqui a importância do profissional da contabilidade nesse processo, tá? A gente conversou sobre isso em todas as aulas, não só do profissional da contabilidade, mas também do profissional jurídico dessa consultoria, tá bom? Sendo voluntário ou não, mas o profissional da contabilidade, ele tem uma relação muito relacionada ao processo da criação da organização, da sua vida e também ao finalizar, tá? Essa obrigação legal tem total relação com a nossa profissão. Então, eu vou ler aqui bem devagar para vocês terem noção dessa importância, tá certo? Então, nós somos responsáveis pelo registro das operações, somos responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis, a gente municia a gestão com informações gerenciais, nós contribuímos para a obtenção e manutenção de benefícios fiscais, contribuímos também para a obtenção e manutenção das titulações. Nós temos um papel fundamental no cumprimento das obrigações acessórias, contribuímos para a regularidade fiscal de todas essas certidões que estão aí listadas, tá certo? Nós somos imprescindíveis nos processos de prestação de conta. Também garantimos a credibilidade aos demonstrativos financeiros. Nós temos um papel importantíssimo nas atividades do controle interno. Aqui, Natália, eu ia falar um pouco do compliance, mas você já adiantou. O compliance aí está totalmente relacionado a essas atividades do controle, tá certo? A gente também precisa se apropriar disso e trazer isso para o debate das nossas organizações. Também colaboramos aí com a transparência das entidades sem fins lucrativos e também colaboramos com a elaboração do relatório de atividade, já que o relatório de atividade precisa dizer exatamente o que está demonstrado através dos números em nosso balanço. E agora, assim, eu trouxe aqui umas referências, né, para que vocês possam contribuir com a leitura, com a pesquisa, com o aprimoramento. No site do OSC Legal tem um artigo publicado, eu escrevi ele com o Lucas, né, a Lei 13.019 e a Gestão Contábil das Organizações da Sociedade Civil. Está aqui no slide, vocês vão receber o link. Na primeira aula vocês já receberam, mas a gente pode botar aqui no chat de novo. O Nailton Casubá, que faz parte também da minha pesquisa, sempre fez e sempre vai fazer, tem um curso, né, dele de contabilidade aí das organizações do terceiro setor, ele tem muito material escrito, né, na página dele, e também tem um material que eu sempre utilizo nas minhas formações, que é esse manual aí, do Mango, está disponível lá, ele tem na versão em português, tá certo? E ele é bem interessante e ajuda muito essa dinâmica das nossas organizações. Eu trouxe aqui uma proposta, Natália, para a gente conseguir fazer, tá, com o público. Então, assim, nesse material do Mango, tem um cronograma, né, um guia de pesquisa, de enquete enorme. Então, assim, eu cortei apenas o que diz respeito à nossa gestão contábil, tá certo? E queria propor que quem está aí tenha a possibilidade de pegar um papelzinho, uma caneta, pudesse pegar um papel e uma caneta e anotar aí a pontuação sobre... São somente 12 perguntas, tá certo? Somente 12 itens. Então, a gente pode fazer assim, eu vou ler a pergunta, né, bem devagar, e aí as pessoas vão anotando no papel que pontuação ele marca, tá certo? E aí depois eu vou abrir a outra página, o outro slide, para cada um perceber que nível de organização as nossas organizações, formalizadas ou não, estão tendo, né,
na vida, na rotina institucional. Pode ser assim? Vou começar. Então, essa análise aí sobre as boas práticas, né, que estão relacionadas aí na nossa gestão. Então, primeiro item. Cada pagamento realizado tem um documento de suporte como evidência? Então, aí vocês vão marcar 5 é a pontuação máxima, né? 5 é o sucesso. 4, 1 e 0 é que, de fato, esses pagamentos não têm nenhum documento, né, de suporte como evidência. Tá bom? Então, marca aí qual é a sua pontuação. Vamos lá. Segunda questão. Todo o dinheiro e os cheques recebidos são registrados num recibo pré-numerado com cópia. Todos os pagamentos e recibos são registrados num livro caixa. Data, descrição e montante. Quarto item. Existe um livro de caixa ou banco separado para cada conta. E aí, se existe, sim, é 5, 4 e 1 e 0, vai que, assumindo que de fato não está legal. Vamos lá. Questão 5. Cada entrada no livro caixa é associada a um documento de suporte. Ou seja, quando você vai lançar esse registro no livro caixa, né? Pagamento ou recibo, está assim associada a um documento de suporte. Questão 6. Todos os livros caixa são escritos sem rasuras, à caneta ou no computador. A gente não precisa, de fato, ter um sistema contábil informatizado. O ideal, mas você pode fazer esse registro à mão. Conheço várias organizações que ainda utilizam essa dinâmica. Agora a gente está indo para a questão 6, tá certo? Todos os livros caixa são atualizados pelo menos uma vez por mês. Questão 8. É utilizado um plano oficial de contas para codificar ou classificar cada transação nos livros caixa, tá certo? Só lembrando, a pontuação 5 é a pontuação máxima, é o ideal, ok? Questão 9. As transações são classificadas por projeto ou doador, utilizando uma lista padrão de centros de custo. Questão 10. É realizada uma reconciliação bancária cada mês para cada conta bancária. Questão 11. É realizada uma contagem física de caixa mensalmente. E a questão 12. A organização mantém registro dos montantes devidos a outros, por exemplo, fornecedores, ou por outros, por exemplo, pessoal. Ou seja, a organização mantém o registro dos montantes devidos, né, do que você deve, do passivo, aos fornecedores e também aos pessoais, ao setor pessoal, às pessoas da equipe. Projeção de pagamento, projeção de 13º, projeção de férias, tá certo? E aí tem a pontuação que vocês vão agora somar isso, tá certo? Que eu vou fazer a interpretação desse valor de forma geral, tá certo? Aqui tem a pontuação, tá certo? Primeiro eu vou começar de baixo. Se a sua pontuação é inferior a 20, há muito trabalho para ser feito, ok? Você tem problemas sérios. A sua gestão financeira não está de boa saúde. Existe um risco elevado de encontrar problemas financeiros num futuro próximo. Os fundos podem ser incorretamente utilizados
ou os doadores podem retirar o seu apoio financeiro. Os gestores e a direção devem reunir-se urgentemente para discutir como se pode melhorar a situação. Deve considerar pedir ajuda o mais rápido possível e deve resolver esta situação prontamente. Tá bom? Se você teve uma pontuação entre 20 a 30, nada mal. Existe claramente algumas boas práticas financeiras, mas existe uma ampla margem para melhoria. Existe o risco de que os problemas financeiros o impeçam de realizar o seu trabalho. As sessões com pontuação mais baixa requerem atenção imediata dos gestores, tá certo? E se você obteve uma pontuação superior a 30, muito bem, a sua gestão financeira está em boa forma. O risco de não poder concluir o seu trabalho devido a problemas financeiros é baixo. Mas considere também o nível de risco obtido em cada sessão. Uma gestão financeira efetiva implica um bom desempenho em todas as 6 áreas. 6 áreas porque essa pesquisa, essa enquete envolve outras, tá, gente? Aqui embaixo tem o endereço. Isso é importante depois que vocês possam fazer isso de forma mais profunda, tá bom? Utilize essa oportunidade para melhorar, reduzir ainda mais o seu risco financeiro. Então, assim, essa atividade foi uma adaptação que eu fiz, né, dessa pesquisa maior. É um documento bem interessante. Existem perguntas super fáceis de responder, como foi essa, e que você pode fazer também na sua organização, tá certo? E fazer com que isso seja refletido e aumente, de fato, e qualifique a sua organização, tá certo? Bom, aqui está o meu contato, tá certo? Eu sou contadora, sou especialista em controle e gestão das entidades do terceiro setor. Juntando as frases dele aqui, qual o caminho tomar? Ir para o setor público ou para o governamental para obter recursos? Então, essa é a pergunta, né, literalmente de $1 milhão, né? A famosa. É justamente, acho que essa é uma das grandes discussões que se tem num setor dito não lucrativo, né? Ou seja, como é que você obtém sustentabilidade econômica, né? Como é que você obtém recursos financeiros, que não é a sustentabilidade, as pessoas confundem, acham que sustentabilidade é só recurso financeiro, não é. Né? Falar de sustentabilidade é falar de algo muito maior. Sustentabilidade técnica, sustentabilidade política, sustentabilidade social, né? Enfim, uma gama de sustentabilidades, e uma delas é a sustentabilidade econômica, que pode ser aquela que é financeira, né? Ou seja, dinheiro mesmo, que é passado, e aquela que, digamos, não financeira, mas que também tem uma expressão econômica, e a gente acabou de falar aqui, que o Vinícius acabou de falar de uma, que é a questão do voluntariado, né? A pessoa doa o tempo, ela não doa dinheiro, ela doa o tempo dela, mas esse tempo ele tem expressão econômica também. Enfim, então, falando então de recursos financeiros, sustentabilidade econômica, você tem uma série de possibilidades, nenhuma delas é fácil, né? A gente pode resumir aqui, mas o fato é que está muito difícil para o setor não governamental, para o setor das entidades, especialmente nesse momento político, em que você tem uma corrente política que coloca as ONGs todas como desviadoras de dinheiro, queimadoras de Amazônia, câncer, etc., né? Se refere às organizações dessa forma. Então, isso faz com que o próprio termo ONG, por exemplo, seja eivado hoje de um peso pejorativo, enfim. Então, está muito difícil. Mas, veja, o que eu quero dizer com isso é todos os captadores de recursos falam a mesma coisa. Eu fiz live com o JP Vergueiro, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, está lá no nosso canal no YouTube. E todos os captadores com quem eu converso dizem a mesma coisa. Você precisa estruturar um plano de captação de recursos. Ah, mas minha instituição é pequena. Você tem que estruturar um plano de captação de recursos. Tá, você não tem nada hoje. Você quer até quanto ano que vem? Até o final desse ano? Bom, eu preciso de R$100 por mês para pagar a luz e o telefone, pelo menos. Bom, então, se é R$100 por mês, você vai fazer um plano mínimo. E olha que eu estou jogando bem, né, um plano bem mínimo, bem básico e tal. Então, se é R$100 por mês, 12 meses, você vai precisar de R$1.200. Pelo menos. Então, vamos fazer um plano de captação de R$1.200. Vamos fazer de 1.300, para sobrar aí
Um pouquinho. Então, você vai na padaria do vizinho, ali na vizinhança, e vai pedir R$ 50, vai fazer uma rifa. Se o seu plano de captação é de 1.300, uma rifa e um bingo, talvez, festivo, talvez resolva. Agora, se o seu plano é captar 5 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil, é outro tipo de captação que você vai precisar fazer. Aí você vai ter que ter a tal da sustentabilidade técnica, capacidade de escrever bons projetos, capacidade de ter uma administração, né, e uma retaguarda jurídica e contábil que lhe dê condições de participar dos editais de subsídio público, captação com financiador internacional, com financiador privado, enfim, dos grandes editais. Então, tudo isso exige também algum tipo de retaguarda, algum tipo de capacidade administrativa. Então, voltando a falar da pergunta da captação de recursos, é melhor fazer no privado ou no público? Depende. Depende do tipo de projeto que você vai fazer, do tipo de planejamento que você tem, de quantas pessoas você tem, da sua capacidade administrativa, da sua capacidade técnica de escrever os bons projetos. Enfim, então, planeja o seu estar no mundo, a sua vocação institucional, o que a sua entidade vai fazer, planeja aquilo onde você quer chegar para 1 ano, para 2 anos, para 5, e monte a sua entidade com um estatuto bacana, bem feito, pensado também para atender essas necessidades, esses obstáculos e esses cenários que você vai atuar. Então, cada cidade é de um jeito, né? Cada tema tem um jeito de se atuar, e a partir daí você vai estabelecer quanto vai custar e quanto você vai precisar para fazer os projetos. Que eu queria saber um pouquinho, Lucas, de vocês, da OS Legal, porque muita gente também pergunta assim, posso remunerar a diretoria? Posso me auto-remunerar lá? E eu queria que vocês comentassem um pouquinho disso, porque pode ser alguma dúvida que o pessoal também, né, que esteja aqui, que também está pensando em abrir organização, é a melhor forma? O que vocês indicam e orientam, por favor? Essa é uma questão que gera bastante polêmica, né? O pagamento, eu vou já deixar para quem disse também complementar. Veja, nunca houve, né, especialmente uma proibição. Havia alguma restrição com relação a SEBAS, uma outra certificação para o pagamento do dirigente. Mas aí há sempre uma interpretação que você encontra por aí tudo, porque tem essa lenda de que não pode pagar dirigente, que vem de uma tradição de que o serviço das entidades é meramente caritativo e voluntário, né? As famílias abastadas que faziam a sua caridade. E, portanto, se elas são abastadas, elas não precisam receber. Mas o serviço ele se mudou muito, né, a cara desse setor. Não é mais assim. Então, as questões, né, as pessoas, elas trabalham de fato. E como todo trabalhador, né, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, até a nossa Constituição brasileira, até nossas leis de trabalho, todo trabalhador tem direito a receber por aquilo que faz, pelo seu trabalho, pelo trabalho que desempenha, né? Portanto, por que uma pessoa que trabalha para uma entidade não possa receber? Então, a resposta muitas vezes está aí. Ela trabalha para a entidade, né? É um serviço técnico para a entidade, ok. Então, ela vai receber pelo serviço técnico, que é uma coisa. Agora, ela receber como diretor, que não tem função executiva, só pelo cargo estatutário, aí não recebe. Entende? Recebe pela função de trabalho remunerado. Tem uma diferença aí que é importante fazer, que tem uma longa discussão com relação a isso também, e que muitas vezes passa também pelo registro disso. Então, veja, se a gente for olhar, por exemplo, pela legislação das OCIPs, do próprio Miroski, enfim, ele diz que você pode remunerar a equipe da entidade, inclusive os dirigentes que exerçam, de fato, uma atividade para aquele projeto. Então, fulano, vamos lá, Natália é a presidente da FEAC. Vamos lá, botar aqui. Então. Mas aí a FEAC assinou um projeto de formação em inclusão digital. E Natália é professora de computação, gráfica, etc. E tal. Se ela der aula nesse projeto, ela não pode receber como professora? Pode, ela vai receber como professora. Ela está recebendo como presidente da instituição? Não. Então, a gente tem que ver também a natureza desse pagamento, porque se ele for um pagamento contra a prestação a um serviço efetivamente prestado, ele é válido, né? Agora, meramente por ser presidente, há controvérsias com relação a esse recebimento. E mesmo que haja algum recebimento, a pessoa trabalha para a entidade, não é vinculada a um projeto específico, é muito mais interessante que seja pago pelo recurso institucional do que recurso público, por exemplo. Porque aí fica mais fácil a entidade declarar que é o recurso dela
não é recurso público, portanto, não é problema. Agora, tem algumas outras restrições, que é, por exemplo, funcionário público. Tem um funcionário público, o cara é professor da rede estadual. Ele é um conselheiro ali da entidade e tal, ele vira aí um diretor financeiro. Ele vai receber na categoria de diretor financeiro. Então tem aí umas restrições, ele já é funcionário público. Então você tem um problema de restrições e cuidados com algumas categorias, etc. Então, olha aí de novo, e aí eu quero chamar uma questão, vou passar a palavra para quem disse, mas quero chamar a atenção, a importância de ter alguém da área contábil especializada, porque é o caso concreto quem vai responder objetivamente a esta pergunta. Essa pessoa pode ser paga? Bom, vamos lá, vamos ver. É funcionário público? Não é. Está exercendo função no projeto? Não está. Vai ser pago por qual rubrica, por qual projeto ou pelo recurso institucional? Então, tudo isso, né, a tomada de decisões a partir de todos esses elementos e outros aqui, que acho que Candice vai trazer também, eles, né, compõem essa resposta, né? Não dá para ser não é uma resposta simples. Então, Lucas, só para complementar um pouco o que você já trouxe, assim, de fato nunca houve, né, proibição para remunerar cargos de gestão, tá certo? Existem leis que vedam a remuneração como requisito. A gente falou um pouquinho, né? Tem a questão da utilidade pública, tinha, não existe mais, mas tem aquela legislação que trata da isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, também a OCIP, né? A OCIP recentemente foi alterada, tá bom? Mas o que é importante a gente perceber é que, assim, remunerar dirigente que atuem efetivamente na gestão executiva da organização. Não é você remunerar dirigente pela função de presidência, da presidência, né, que ele ocupa por esse cargo. Como o Lucas também trouxe, a questão de remunerar pela atividade profissional, né? Eu sou contadora, estou atuando, né, como conselho fiscal não, que é um cargo muito complicado para essa área, né? Como dirigente de uma organização, mas eu recebo porque eu também sou contadora, né? De um determinado projeto. Então, assim, eu sou remunerada pela minha atividade profissional. E tem alguns outros elementos também que dizem respeito ao valor que é pago, né? Sempre a gente tem como base o valor que é praticado no mercado ou então na região que atua. Então, sempre existe órgão de classe, né, salário base para uma determinada função. Então, a gente sempre orienta que sempre pesquise o valor que é pago, né, no território da sua organização. Tem uma outra regra que eu acredito que nenhuma organização tem, que a remuneração ela não pode ultrapassar, né, o valor fixado pelo órgão, meu Deus do céu, que é o valor máximo de mercado, que é no caso o presidente, o governador. Quem é das nossas organizações que tem um salário, né, nesse nível? Então, assim, tem todo um regramento que a gente precisa trazer, e isso está relacionado também àquele outro tema, Natália, que a gente fala do compliance, né? Do controle interno, dessas reflexões que a gente precisa fazer. Alguém comentou aqui no chat prolabore. Assim, prolabore, ele é um termo utilizado, né, para a distribuição do lucro, tá certo? Então, assim, se você vai remunerar um profissional pela atividade profissional que ele está desenvolvendo, CLT, tá certo? Ou então é uma nota fiscal de prestação de serviço, com todas as retenções necessárias e obrigatórias, tá certo? Prolabore, ele tem um conceito, tá certo? Diferenciado nesse processo de remuneração, tá certo? Empresas podem criar institutos e utilizar os seus funcionários como voluntários? Sim, podem, e essa é uma tendência muito interessante que tem crescido, né, nos últimos anos. As empresas e há toda uma discussão, né, sobre o trabalho, o que é o trabalho nessa pós-modernidade, nesse mundo contemporâneo, enfim, e de que o trabalhador hoje ele precisa ter diversas habilidades, né, com a questão da evolução tecnológica, enfim. E uma dessas habilidades é justamente ter a capacidade de responder, de olhar para o outro e tal. E o trabalho, né, nesse sentido, quem realiza trabalho voluntário, tem conta ponto para promoção dentro das empresas, enfim, tem muitas linhas de trabalho nesse sentido nas grandes empresas. Então, de repente, você vê um CEO, né, um gestor de uma grande empresa,
dando seu voluntário, um dia de voluntário ali naquela entidade, para arrumar um pouco as finanças, para ajudar a pessoa a fazer um planejamento estratégico. Isso rola bem, né, bem interessante de acontecer. E às vezes não é só o valor daquela algumas horas que aquela pessoa passa ali, é o que ela traz consigo, né, também. O saber que aquela pessoa traz, o tipo de contato que aquela pessoa traz, o tipo de networking que você faz a partir daquelas pessoas. Então, tudo isso precisa ser calculado, né? Não do ponto de vista de uma racionalidade meramente instrumental, mas do ponto de vista daquilo que eu falei da sustentabilidade pensada em possibilidades maiores, né? Não só do recurso financeiro, mas de toda a parte técnica que se traz, econômica, política, de visibilidade, etc, etc. Empresas que estão de verdade interessadas em assumir a sua responsabilidade social perante o mundo. Elas estão neste mundo e precisam assumir responsabilidades também perante esse mundo. Então, elas muitas vezes estão aportando recursos para atuar com organizações, pequenas organizações, enfim. Eu acho que o exemplo da CUFA, né? Agora, por exemplo, na pandemia, é excelente. A CUFA já era um grupo muito organizado entre eles, né? Que eles crescem de uma ideia menor e tal. E hoje, olha o tamanho que a CUFA se torna a partir da mobilização que fez nessa pandemia. Então, as entidades querem trabalhar com essas organizações que têm um bom nome, que têm legitimidade, que têm apelo também, enfim, mas elas também, em algum momento, resolveram investir nos seus próprios institutos. E aí tem uma grande discussão sobre o investimento da filantropia privada, enfim, eu recomendo quem tem interesse, eu recomendo fortemente o site do GIF, www.gif.org.br. Eu vou colocar aqui no chat. Tá lá, é onde você tem a referência para esse tipo de atuação. Então é isso, obrigado a todos e a todas, e até a próxima.